Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo webinar. E juntas vamos apresentar um pouquinho o que é a KNC, a nossa empresa. Espero que vocês acompanhem aí de pertinho e depois pode fazer as suas perguntas. Meu nome é Ana Clara, para quem não me conhece. O tema do webinar de hoje é tendências de mercado e o que há de produtos novos na KNC. Eu sou a Renata, gerente comercial, e cuido das soluções em LED, e será um prazer trazer um pouquinho do nosso trabalho para vocês. A KNC, né, iniciou em 1998 com soluções de iluminação pública e que, com desenvolver das possibilidades e aperfeiçoamento surgiu os painéis de LED, que é a nossa solução master aqui hoje. E vamos apresentar um pouquinho, né? Essa é a nossa fábrica Unilumin, que fica localizada, situada na China, né? Pode passar ali um pouquinho. Aqui são uma foto recente da visita da nossa equipe na China, né? Alguns painéis, algumas soluções. Esse E, é um pouquinho do showroom deles também, lá na China, das soluções em LED. e aqui alguns projetos, né, que fizemos, elaboramos junto à Unilumin. Temos jogos, temos shows, aeroportos, os painéis, né, de aeroportos, a ESPN, Supercopa FIFA, universidades, entre diversas outras soluções, tá? E o nosso mega evento que fizemos do Coldplay aqui no Brasil. E aproveitando, falando um pouquinho que, além desses painéis, dessas soluções, nós desenvolvemos muitas feiras, eventos, e recentemente fizemos a Autocom, né, referência nessa feira em tecnologia aqui em São Paulo, com várias possibilidades, soluções, designs dos nossos painéis em LED. Tá? Só para vocês verem melhor, tem até um videozinho. Eu acho que é legal falar que esses painéis a gente fez em parceria com a Autocom mesmo, e para mostrar novas possibilidades, né? Então, não somente um painel que ele fica fixo na parede, um painel reto, senão também fazer um túnel, uma experiência imersiva, um pórtico, alguma coisa que quando você entra, você tem outra perspectiva do painel, da feira. Então, é super legal trazer essas possibilidades também para vocês, para pessoas que vocês conhecem e tal, para a gente justamente mostrar outras possibilidades que a gente vem atuando. E na feira a gente também estava com algumas novidades de produtos novos, nossos. Os nossos totens, né? Nosso totem padrão, né? Que é o totem 1,96, salvo engano, por 90. 64, né? Esse era o nosso padrão, e agora nós temos o dobrável, que fica a imagem para os dois lados. Temos agora o outro painel também, que ele é um pouco mais largo, a dimensão 96. Temos a lata agora com a Copa do Mundo, né? Os jogos servem muito para restaurante, para bares, então temos em dois tamanhos, médio e grande, e algumas outras novidades que chegaram para a gente também na China. A gente está com umas resoluções melhores de painel de LED, né? Então a gente está. Os totens agora eles podem ser de todas as resoluções que vocês desejarem, é personalizado. Então, por exemplo, pode ser no P1.5, no P1.8 ou no P2.5. O P1.5 e o P1.8, por terem os pixels menores, estão vindo agora importados diretamente com GOB, que é essa película protetora que tem no painel. Aqui é uma demonstração de como seria isso. Então, essa parte de baixo aqui é o módulo, e essa ilustração mostra o que seria essa resina que fica por cima do módulo, né? Para proteger, né? Para evitar que caia o pixel do painel e ter aquela proteção maior, né? Nós já temos a proteção, mas é para dar uma solução mais revestida e ter um trabalho de melhor qualidade. E para além disso, ele traz alguns outros benefícios, por exemplo, a facilidade com a limpeza. O nosso módulo padrão, que ele não vem com GOB, você consegue ver um pouquinho o espaçamento entre um pixel e outro. Isso pode acumular poeira, então a limpeza dele fica um pouco mais complicada. Com o GOB, você consegue passar até um pano por cima que a sujeira toda vai embora. Então, facilita essa parte. Fica mais confiável, né? Justamente por esse módulo ele ter essa película protetora, a probabilidade de um pixel cair ou queimar é bem menor. Então, já ajuda principalmente nos ambientes assim de alto uso e ambientes mais desafiadores. Então, principalmente
por exemplo, varejo, em que o painel fica muito próximo do consumidor, que pode passar a mão, pode bater um carrinho, por exemplo, uma mercadoria. Então, ele ajuda nessa parte da confiabilidade também. E ele é uma barreira contra, né, como eu já disse, esses impactos físicos, a poeira, a umidade e esses agentes externos, né, o uso o humano ou não. Isso reduz significativamente o risco de falha nos pixels. Então, a durabilidade dele fica bem maior. Então, a gente tem trazido cada vez mais módulos com o GOB, justamente para aumentar essa qualidade no painel. Ele não tem reflexo, tá? Uma coisa importante, porque um dos fatores que a gente fala de diferença entre a TV e o painel de LED é justamente que a TV ela tem um reflexo por ter o vidro. O GOB, ele meio que funcionaria mais ou menos como esse vidro da TV, mas ele não traz o reflexo. Então, o painel continua com essa qualidade, com essa característica de não refletir a luz e você conseguir ter uma visibilidade melhor. A gente queria dar um destaque um pouquinho maior para a lata, né, que a Rê estava falando antes. Essa aqui, ela na feira, a gente reparou que as pessoas paravam muito para olhar, chamavam muita atenção a lata. Então, a gente trouxe ela como um exemplo, né, quis dar uma ênfase um pouco melhor nela, porque quando a gente fala lata, às vezes as pessoas também não entendem muito o que a gente está querendo dizer, né? É esse formato que ela tem mais, essa aqui tem mais ou menos 1,50 m, 1,60 m, acho que com as rodinhas, mais ou menos. A gente tem uma versão um pouquinho menor também, de 1,30 m, que é a média, né? Essa daqui que a gente levou para a feira era grande. Então, é importante ressaltar que não necessariamente precisa ser marcas relacionadas à lata. A sua marca também pode estar girando aqui, pode estar passando aqui, vai chamar atenção igualmente como se fosse uma marca né, de enlatados, de produtos que vem na lata. Aqui também mostrando um pouquinho, ainda continuando mostrando um pouquinho da Autocom, o painel dobrável, que a gente estava falando, que ele é o painel, ele é igual ao Totem, né, o Totem Rock, só que ele, de pé, ele fica igual ao Totem Rock. Quando você dobra ele consegue ter essa imagem para os dois lados. Então, para locais amplos em que você tem grande circulação de pessoas, ele é muito legal. E principalmente para transporte também, porque às vezes o painel o Totem Rock, por ele ter 1,90 m, assim, com as rodinhas deve ter 1,97 m mais ou menos, 1,92 m ele tem, né? Com as rodinhas um pouquinho mais. O transporte dele, como ele não pode ir deitado, de lado, o transporte fica um pouco mais limitado. Com ele dobrado, ele fica mais ou menos a 1 m de altura, então facilita muito essa parte do transporte também. Uma novidade que a gente trouxe dos totens que vocês já conhecem, que é o totem, o Rock, é que agora a estrutura ela tem uma abertura lateral em que você consegue juntar os totens. Então, você consegue formar uma parede de totens, por exemplo. Se você tiver um evento que você precisa colocar, porque você quer colocar um painel de LED, mas você não tem autorização de, por exemplo, fixar nada na parede, ou você precisa que esteja um pouco mais ágil a instalação do painel, você só leva os totens e vai colocando um do lado do outro. Então, você só precisa das tomadas suficientes para ligar todos os painéis, que é muito mais simples do que colocar um painel na parede, fixo, colocar fixo no chão, pendurar. Então, o totem tá sendo bem legal por essa versatilidade também. E uma coisa que a gente viu que chamou mais atenção ainda do que a lata na feira foi o nosso painel curvo com a imagem 3D. Né? Se vocês estavam lá na Autocom, vocês com certeza viram esse gatinho lá. As pessoas paravam muito para olhar, porque chama, né, atenção e dá curiosidade nas pessoas. Então, a gente trouxe aqui um pouco do tema do 3D em si. O painel 3D, tirando um pouco da mistificação que ele tem, ele não é um painel, a imagem que está 3D no painel de LED é sobre a imagem em si. O que eu quero dizer com isso? O painel é o mesmo, a controladora é a mesma, que esse painel, por exemplo, aqui, ele é reto, fixo, com uma controladora padrão. Se a gente colocar uma imagem 3D nele, ele vai se tornar um painel com imagens 3D. Então, acho que é importante falar isso, porque às vezes as pessoas já têm um painel lá no seu varejo, na sua casa, no seu comércio, e aí você fala, nossa, eu quero muito painel 3D. Então, gente, por favor, me venda um painel 3D. O painel é o mesmo, a controladora é a mesma, na verdade, o que muda é a imagem. E vocês já devem ter visto bastante esses painéis que são de esquina, assim, de quina, principalmente com a borda arredondada, que dão essa impressão ainda mais, né, do painel ser 3D. Esse aqui, na verdade, é a própria Unilumin lá na China,
essa imagem é dentro da fábrica, mas vocês já devem ter visto que tem esses painéis na rua, tem em Nova York, tem em outros lugares da China, tem no Japão. Então, esses lugares que a tecnologia já está mais avançada no sentido de utilizar mais os painéis de LED, você encontra mais essa tendência dos painéis com a imagem 3D, que fica super legal, chama super atenção. E falando também em tendências do mundo, a nossa equipe foi na feira Euroshop, lá em Düsseldorf, na Alemanha, no começo do ano, e eles viram algumas coisas de painel de LED também para trazer para a gente como as tendências que estão já rolando no mercado. Então, novamente, a parte do 3D é muito, muito forte, muito presente. Aqui vocês podem ver que são painéis grandes, eles estão em formato de cubo, então, na verdade, esse painel é um painel normal com a quina, né? Então, painel quina, para poder fazer essa borda ajustada. E a imagem é o segredo. Então, esses 3 painéis, por exemplo, que tem essa cara de ser caixas com coisas dentro e tal, tudo culpa da imagem que eles fazem para parecer ter esse efeito 3D. Aqui um pouquinho também desse painel, que a gente fala que é o painel cortina, a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente, junto com essa novidade também que está super legal, que é o painel que ele já vem com a textura do objeto, do móvel, da parede, com o revestimento que você já quer colocar naquele ambiente. E por último, só para trazer mais uma tendência aqui, a gente tem visto que o painel de LED está sendo muito usado para experiências imersivas. Então, é muito legal, por exemplo, esse uso do painel de LED aqui que eles colocaram como um fundo de floresta e ele sendo usado em partes para representar o fogo, mostrando mais uma vez que o painel ele não precisa ser um retângulo que vai ficar fixo na parede. Na verdade, ele é muito mais do que isso, ele pode ser usado para muitas outras coisas, inclusive para essa parte de imersão, que a gente tem visto cada vez mais forte. Né, como já disse antes, esse painel, o de LED, ele vem crescendo, a tendência mundial é cada vez mais trocar as telas padrões, telas LCD por telas LEDs, e até 2025, então até o ano passado, já teve um crescimento de 4,5%. E ele continua em expansão, então a projeção é que ele cresça até 14,8% até 2029, alcançando até 16,8 bilhões. Então, assim, com certeza é uma coisa que vai continuar e está continuando, como a gente já vê, por exemplo, os exemplos que eu acabei de falar, né, da Times Square, em Nova York, que é esse espaço, essa região da cidade, e que ele é 100% iluminado com painel de LED. Então, é realmente um ponto turístico, as pessoas vão lá para tirar foto dos painéis de LED, que é super legal, mostrando essa intenção, né, do crescimento do painel de LED. Até o Shibuya Crossing, lá em Tóquio, no Japão, que sempre foi um cruzamento famoso, né, mas não necessariamente por causa dos painéis de LED, agora também já está famoso também por causa dos painéis de LED. Então é muito legal mostrar essa iluminação de como fica a rua à noite, né? Como vira um ponto turístico ter esses painéis cada vez mais imersivos. E, na verdade, essa imagem a gente fez ela como um conceito. Esse aqui é o nosso cruzamento da Ipiranga com a São João, ali no centro de São Paulo, que dá para provar um projeto para colocar painéis de LED, né, para fazer como se fosse esses 2 outros lugares que eu também citei antes. Então aqui é só uma montagem que a gente fez. Aqui é o Bar Brahma ali na esquina. Então mostrando como ficaria mais ou menos se o centro de São Paulo fosse iluminado por painéis de LED à noite. Então uma tendência aí chegando cada vez mais próximo da gente. Ainda assim, por mais que esse mercado esteja em expansão, onde predomina painel de LED hoje na parte de publicidade, de mídia, de varejo premium, e a gente vem vendo um crescimento na parte de broadcast. Então, na parte, por exemplo, em vez de usar um chroma key, eles usam já um painel de LED para fazer um fundo de um jornalismo, uma entrevista, um cenário. Vai ter uma janela ali que vai ter um close de um personagem, eles colocam o painel de LED por trás da janela, porque eles já conseguem ter várias formas diferentes, simbolizar o dia, simbolizar a noite. Então, tem crescido bastante isso também. Salas de controle. Então, isso é um projeto nosso aqui de uma sala de controle que a gente fez, que eles precisavam dividir essa tela em 6 partes. Então, é legal falar para vocês que você não precisa ter um monte de TV, por exemplo, ou painéis de LED separados. O mesmo painel, você consegue dividir ele em várias telas. Então, isso é um exemplo de um projeto nosso que a gente fez recente, de um P1.5, né? Porque como é uma sala
que tem mais informações, são várias informações, são pequenas informações, você precisa que tenha uma resolução um pouquinho melhor. E na parte de escolas também, a gente tem visto a substituição forte da parte de projetor, até de TVs mesmo, para painel de LED, para apresentação, para aula EAD. Então, esse também é um projeto nosso, de uma escola bilíngue, aqui em São Paulo, e para mostrar, né, como esse mundo do projetor, das telas, dos displays estão mudando. Isso por quê? Esse aqui também é um projeto nosso, que esse aqui são a nossa equipe montando um painel no auditório, mas expansão estavam crescendo por quê? Antes o painel, assim como as tecnologias novas, quando elas vão chegando, elas são difíceis de acessar. Então, tanto financeiramente quanto na parte de operação. Antes, o painel de LED ele era muito caro e você não sabia como operar, tinha pouco conhecimento sobre. Hoje em dia, cada vez mais os painéis estão tendo facilidade na hora de instalar, né? Então, na parte da operação em si, e ele está ficando cada vez mais acessível financeiramente. Mas isso não quer dizer que o painel de LED ele se contenta, né, que o mercado do painel de LED se contenta em ter esses painéis que estão ficando cada vez mais acessíveis. Em contraponto, a tecnologia do painel também está ficando cada vez mais avançada. Então, a qualidade da imagem está melhorando cada vez mais, as cores estão ficando cada vez mais vibrantes, o contraste está ficando cada vez maior. Então, a gente também tem esses dois pontos, né? O painel de LED que fica acessível por um lado e também a tecnologia que vai melhorando por outro. Então, também sempre nessa busca. E tem um ponto importante também que a gente tem visto bastante, principalmente a gente que trabalha mais com varejo. A gente também trabalha com a parte de residencial, mas a maior parte dos nossos projetos hoje são do varejo, né? E a gente tem visto muito forte essa parte do retail media. Então, o painel ele para de ser só uma tela, um gasto, um custo, e ele começa a gerar receita. Então, ele vira um ativo estratégico. Você usa o painel justamente para você gerar essa receita. Esse é um exemplo de um cliente nosso que eles não têm lojas físicas, eles são uma marca de congelado, e eles colocaram os painéis de LED nos parceiros deles. Então eles falaram, ó, a ponta de gôndola eu quero que seja minha. Eu vou te dar o painel de LED, eu vou fazer essa gestão do painel de LED, porque com o nosso software que a gente disponibiliza e faz o treinamento com vocês, você consegue ter acesso a essas imagens, dessas mídias do painel de LED de qualquer lugar do mundo. Então, eles controlam as mídias que estão nos painéis deles, nos parceiros dele pelo Brasil. Então, é importante também ver essa troca, essa mudança de um painel de LED que um dia também pode ser só um custo, para hoje que já gera essa receita de volta. Aninha, só um pequeno acrescentar aqui, né? Uhum. Como essa imagem não é necessariamente um painel de LED grande que vai trazer resultado, né? A gente tem alguns cases, algumas soluções que atende um painel menor, uma testeira, em mercados mesmo, né, Aninha? A gente tem usado bastante testeiras e não é um painel gigante, então, assim, atende da mesma forma, tá? Então, assim, o painel de LED, ele tem para várias demandas, mercado, farmácia, autopeças, eventos, feiras, enfim, e tudo a gente faz aquele projeto personalizado para o seu negócio, tá? Então, Renata, precisa ser necessariamente um painel de 6 por 2 por 3? Não, não precisa, tá? A gente faz personalizado, atendendo a sua dor e a sua solução, tá? Então, era só isso, queria acrescentar Perfeito. aqui. Esse painel, por exemplo, mesmo que a gente falou, ele tem 1,30 por 1,30 de largura por 32 de altura, então ele não é um painel grande, né? Ótimo ponto. A gente às vezes até pensa, se a gente está já trazendo um valor de volta com as telas, por que então usar o painel de LED que, por exemplo, tem um alto custo, né? Aqui a gente traz uma comparação entre o video wall, o projetor e o painel de LED. E o video wall, que por muito tempo foi o ponto principal, assim, de grandes telas que a gente vê em comércios, em eventos, ele deixa por mais que ele tenha uma boa qualidade, ele deixa a marca das divisões muito clara, né? Então você perde essa continuidade da imagem, que é super importante para essa imersão.
Então, e a manutenção, por exemplo, se queima uma TV, você tem que ou trocar a TV ou deixar ela em manutenção, então por um tempo vai ficar sobrando um espaço, faltando um espaço. E para você, se você precisar comprar outra TV, por exemplo, normalmente, se não for do mesmo lote, ela pode vir com variação de cor. Então pode ser que fiquem todas as TVs da mesma tonalidade, e uma TV um pouquinho mais clara, um pouquinho mais pro azul, um pouquinho mais pro vermelho. Então, essa parte da manutenção costuma ser bem trabalhosa. E a vida útil das TVs é mais ou menos de 50 mil a 70 mil horas. Enquanto o painel de LED, por exemplo, tem a vida útil de 100 mil horas, 100 mil horas que você pode estar conectado, por exemplo, direto na tomada dia e noite, ele não desliga e ele vai começar a perder o brilho a partir de uns 8 anos, 9 anos mais ou menos, que são essas 100 mil horas. Então, tem essa diferença grande. O projetor, por exemplo, que já alcança um pedaço maior, sem precisar ter essa divisão das imagens, né? Ele tem esse problema que ele perde a qualidade com a luz ambiente. Então, você precisa que o ambiente esteja escuro para ele poder ter o mesmo efeito, por exemplo, de um video wall, né? Tirando a parte das bordas, de um painel de LED. Então, essa parte acaba pegando um pouquinho mais, né, na parte da qualidade. E a manutenção de um projetor, ela é cara e ela tem que fazer muita manutenção, né? A vida útil do projetor é de 3 mil a 6 mil horas. Então, é significativamente menor do que qualquer um dos outros dois. O projetor, por exemplo, se dá algum problema, normalmente é na lâmpada. E a lâmpada ela é tão cara que faz mais sentido você comprar um projetor novo do que arrumar a lâmpada que você tinha e usar o mesmo projetor. Então, todas essas desvantagens, o painel de LED tem vantagens, né? O painel de LED, como você já sabe, eles são formados por esses módulos de 32 por 16 centímetros. Então, se dá qualquer problema, se queima algum pixel, é só você trocar o módulo. E isso faz muita diferença. O painel de LED, principalmente nesses painéis assim que são fixados na parede, a manutenção ela é frontal. Então, se tiver algum problema aqui, você tira uma placa, troca ela rapidamente e você consegue colocar de volta, sem problema nenhum. Né? E como eu tinha dito antes, né, ele tem essa vida útil de 100 mil horas, o que faz muito mais sentido, apesar do custo alto inicial, do investimento inicial, ao longo prazo ele fica muito mais barato do que você pegar um projetor ou um video wall. E trazendo também um pouco das novidades assim do mundo, não só nossas, né? Então também do mundo, a gente tem visto uma tendência enorme para essas shelf bar de LED. A gente trouxe shelf bar também para cá, para a KNC, para a Unitec. Elas estão em fase de teste. Então, logo, logo vocês já vão ver elas no nosso catálogo, que está super, super em alta também. Por quê? O nosso módulo ele tem 16 centímetros de altura. Se você coloca isso numa gôndola, por exemplo, numa prateleira, você perde muito espaço de exposição dos produtos. E isso não é interessante para os comerciantes. Então, essa shelf bar, para ela ter a altura bem menor, significativamente menor, ela funciona bem como funciona bem como essa parte de propaganda, de chamar a atenção, de display numa prateleira, numa gôndola, né? Tal qual essa imagem que a gente colocou aqui, ela faz muita diferença. Então, a gente viu essa tendência no mercado, já trouxe ela para cá, para a empresa, e ela está em fase de teste. Uma novidade super legal também é esses painéis que até mostrei um pouquinho da Euroshop para vocês, que é esse painel que é transparente, que a gente chama de cortina, né? Ele tem mais ou menos, né, 50 centímetros de largura e 1 metro de altura. Ele vem mais ou menos assim. Essa parte branca que está aqui é o vazado, né? Esse painel ele é vazado mesmo. Então ele é bem fininho e ele é legal principalmente para ser colocado em fachadas. Esse exemplo aqui é super legal porque, por exemplo, isso aqui é uma fachada de um edifício. Do lado de fora, você consegue ver, né, toda essa imagem que o painel de LED faz. Então, você dá uma vida para essa fachada. Do lado de dentro, olhando para fora, aqui mesmo, com o painel ligado, você não vê essa iluminação. Ela não atrapalha na vista da construção. E, principalmente, ela não fecha a entrada de ar. Então, é legal porque ela continua com essa ventilação e ela deixa a entrada de luz também. Isso para quem está do lado de dentro, né? Para quem está do lado de fora, vê esse espetáculo que é essa fachada viva. É como se a arquitetura ela tivesse em movimento mesmo com esse painel de LED, que é super legal. E
Por último, aqui trazendo um pouco mais as tendências, o meu preferido, que é esse LED invisível ou LED arquitetônico, né? Ele já vem assim, esse aqui já são os módulos dele. Ele vem assim, você escolhe o revestimento que você quer e você coloca ele na sua parede, no seu móvel, com o revestimento pronto. Então, isso aqui é um exemplo dessa parede aqui, que ela tem essa textura, mas na verdade isso aqui é um painel de LED. Desligado, ele fica com cara de uma parede com revestimento comum. Quando o painel está ligado, você já consegue ver as luzes, você já consegue ver a imagem que o painel de LED quer transmitir. Então, isso fica super legal, principalmente porque a gente sabe que, às vezes, o cliente, ou enfim, a pessoa, ela não quer que a parede fique preta quando o painel de LED está desligado, que é o comum dos dias de hoje. E com esse revestimento, ele fica com uma cara de revestimento comum, padrão de mercado. Então é muito legal. A única coisa é que esse produto, ele ainda está vindo com uma... Como ele ainda é um produto bem novo, ele está com uma qualidade de imagem ainda não tão boa, uma resolução de imagem que ainda não é excelente para o padrão de mercado. A gente ainda não trouxe esse revestimento, mas a gente traz ele sob demanda. Sob demanda. Então, eu achei ele super legal. E para completar aqui uma curiosidade, na verdade, tem muitas pessoas que vão para eventos fora do país, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, para falar sobre painel de LED, ou que acompanham, simplesmente acompanham as tendências do mundo. Vocês podem ter reparado que toda vez que eles vão falar de painel de LED, eles colocam DV-LED como o nome do painel de LED, que é esse Directing View Light Emitting Diode, que na verdade é esse emissor de diodo de luz de visualização direta ou LED de visualização direta. Simples assim. Por quê? O LED em si, a palavra LED é uma palavra um pouco genérica. Você tem iluminação em LED, você tem fita de LED, você tem neon em LED, tudo é LED. Então, para ficar bem claro que estamos falando de displays de LED, de painéis de LED, eles colocam esse nome como DV-LED, que é a visualização direta, né? Que do LED você já vê a imagem diretamente, a formação da imagem diretamente. Que é diferente de uma TV, por exemplo, que passa por vários filtros e tem várias camadas até chegar na imagem final. Então, é só uma curiosidade, na verdade, é uma nomenclatura, ela não é muito utilizada no Brasil, mas a gente está trazendo como uma curiosidade para as pessoas que ficam mais ligadas à tendência do mundo, ou até mesmo lendo artigos para fora do Brasil, que provavelmente devem ter visto essa parte do DV-LED. E para finalizar, a gente trouxe novamente, quem assistiu o nosso primeiro webinar, já acompanhou um pouquinho sobre essa pasta de documentos que a gente faz, mas na verdade são os documentos que ajudam, tanto na parte comercial, quanto na parte técnica dos painéis de LED. Então a gente está sempre alimentando, tá, essa pasta. Da última vez a gente até falou sobre alguns documentos, agora a gente tem documentos novos nela, principalmente alguns documentos que vão interessar bastante, que é essa parte do Retail Media. Então, são casos nossos, cases de Retail Media que a gente teve aqui, projetos nossos, que são muito legais para inspirar outros casos, né? Outros projetos. Então, esse caso que eu falei do congelados, que é o da testeira, tá aqui nesse documento também e outros cases também. Então, acho que é legal dar uma olhada nele, dar uma lida. É curtinho, eu prometo que eu fui bem breve. É só para exemplificar um pouco como você pode utilizar o Retail Media, né, a seu favor com os painéis de LED. E um documento novo também que a gente fez dos nossos produtos em estoque. Então, tudo que a gente já trouxe de novidade já está aqui. Daqui a pouquinho a Shelf Bar vai estar aqui também. Ela ainda não está, porque está em período de teste. Mas vocês conseguem pegar esse link, essa pasta aqui nesse QR Code, no link aqui no QR Code. E a gente vai continuar atualizando sempre. Então, a gente tem, por exemplo, um passo a passo de como faz para você trocar as mídias de um painel de LED ou de um totem, por exemplo, diretamente do seu celular, utilizando o Viplex Express, que é um Viplex Hand, que é um aplicativo de fácil uso. A gente tem também algumas questões mais comerciais, então, os nossos clientes, os benefícios de usar painel de LED, alguns dos nossos projetos e os nossos contatos.
os contatos com a gente. Tem também uma parte um pouquinho mais burocrática sobre nossos termos de garantia, o que a gente inclui, que a gente não inclui nos nossos termos de garantia. Para quem é de São Paulo, por enquanto só de São Paulo, mas já estamos fazendo de outras cidades também, de outros estados. A gente tem uma cartilha que também fala um pouco sobre como usar o painel de LED na parte outdoor, que é uma coisa que as pessoas têm dúvida, sim, principalmente por causa da legislação. Então, por enquanto só temos de São Paulo, mas logo, logo teremos cartilhas de outros estados também. Tem um documento que é um pouco do que a gente falou aqui um pouco mais cedo também, que é por que escolher o painel de LED em vez de uma TV ou um projetor? Né? Uma TV com ou sem videowall, né? Ou única, ou num conjunto para formar um videowall, do que o projetor. Então, tudo isso que a gente falou e um pouquinho mais está aqui nesse documento também. Na verdade é isso, a gente está sempre tentando ajudar vocês na parte técnica, comercial, tudo que vocês tiverem dúvida, vocês ainda podem falar com a gente igualmente, tá? Sem problema nenhum. Mas a gente deixa isso para vocês também terem uma carta na manga. Às vezes tem um cliente que quer alguma informação muito específica, algum cliente que está muito descrente, é legal também mostrar um pouco do que a gente faz, de como a gente ajuda vocês nessa parte. Parabéns. Acrescentando aqui, só para finalizar, nós trabalhamos com a garantia, né, de lei há 1 ano e a estendida também. E todos os nossos painéis, nós temos a pronta entrega, nós temos aqui, né, o centro de distribuição, trabalhamos com uma infraestrutura de suporte, tá, para qualquer eventual, aconteceu um pixel queimar, a gente tem um suporte 24 horas, então tudo isso é diferencial na nossa venda, né? A gente não só vende o painel, a gente vende a solução completa, porque se dá algum problema, você instala o painel, o que eu vou fazer? Quem que vai correr lá fora de São Paulo? A gente atende várias regiões, vários estados, quem que vai dar esse suporte? Então, o nosso orçamento, o nosso projeto, ele é completo, com a estrutura, com toda essa disponibilidade. Então, para ficar bem claro, você não vai ter a surpresa de, por exemplo, um orçamento apenas do painel e depois vai vir o gasto de suporte, o gasto de instalação. Não, ele é completo, tá? E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho de conhecer a nossa empresa. E qualquer dúvida, a gente fica totalmente à disposição, tanto eu quanto a Clara, tá? E é isso. Só um pouquinho antes de finalizar, esse aqui é um QR Code do nosso Instagram, gente. Tudo isso que a gente falou e muito mais está lá no Instagram. A gente está atualizando sempre, semanalmente, quase diariamente. Então é legal. Principalmente até esses webinars também vão ter links conectados lá no Instagram para vocês assistirem, tá? Se não conseguirem acessar o QR Code, é @Ilumitec Brasil, com 2 L's. E agora a gente vai deixar uns minutinhos para as dúvidas. Se tiverem algumas dúvidas. Painéis indoor e outdoor. Qual que é a diferença do painel indoor e outdoor? Então, na verdade, o painel indoor e o outdoor ele tem que ser selado, né? Então ele tem uma selagem melhor que é justamente para ficar no tempo. Então para chuva, para poeira. Mas a gente fala que a diferença principal do indoor e do outdoor é o brilho. O painel indoor ele normalmente não precisa competir com outras luzes mais fortes. Já o painel outdoor tem que competir com a luz do sol. Então ele tem 10 vezes mais brilho do que o painel indoor. Inclusive, quando a gente vai fazer fachadas de edifícios, mesmo que o painel ele esteja para o lado de dentro do vidro, né, dentro da fachada, é importante que ele seja um painel outdoor por causa do brilho, porque pode ser que ele fique apagado se ele não for esse painel que ele tem esse brilho mais forte. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E esse é só segundo, calma, vamos trazer várias novidades ainda e vários webinários. Sim.